Em 1997, um diretor ousado prometeu resgatar do fundo do oceano não apenas os destroços de um navio, mas a própria alma de uma lenda. O que estava por vir seria muito mais do que um filme. Seria um fenômeno cultural global, uma máquina de recordes e um amor que transcende o tempo. Titanic, de James Cameron, não apenas narrou uma tragédia histórica, mas tornou-se ele próprio um marco na história do cinema. Esta é a história épica de como a produção mais cara e caótica de sua época, à beira do fracasso, navegou contra todas as expectativas para se tornar um dos filmes mais amados e bem-sucedidos de todos os tempos. A paixão de James Cameron pelo Titanic começou muito antes das câmeras rolarem. Um ávido fã de história e mergulho, ele concebeu o projeto como uma maneira de combinar seu amor pelo cinema com sua fascinação pelo naufrágio. Em 1995, ele realizou um mergulho até os destroços reais do Titanic, no fundo do Atlântico Norte. Essa experiência, que ele descreveu como falar com Deus, foi fundamental. Ele não queria apenas fazer um filme de desastre, ele queria criar uma máquina do tempo, uma janela para 1912 que permitisse ao público sentir a opulência, a arrogância e, finalmente, o terror daquela noite fatídica. O roteiro, escrito pelo próprio Cameron, era um risco calculado. Ao inserir um romance fictício, o amor proibido entre a aristocrática Rose e o artista Jack no coração de um evento histórico conhecido, ele criou um gancho emocional universal. A Fox e a Paramount, os estúdios financiadores, estavam céticos. Um romance épico de 3 horas com um final trágico conhecido por todos era, nas palavras de muitos na época, uma receita para o desastre. As filmagens de Titanic tornaram-se lendárias por sua escala faraônica e seus problemas quase insuperáveis. A construção do set em Rosarito, no México, foi a maior da história do cinema. Eles ergueram uma réplica do navio em 90% de sua escala original, ancorada em um gigantesco tanque de 17 milhões de galões de água. Esse foi o palco para alguns dos momentos mais desafiadores. O elenco e a equipe passaram por uma verdadeira provação. A água do tanque não aquecida estava gelada. Centenas de pessoas adoeceram, inclusive a própria Kate Winslet, que desenvolveu pneumonia e quase desistiu. A comida servida no set estava supostamente contaminada com um agente entorpecente, levando a um massivo surto de intoxicação alimentar que afetou mais de 80 pessoas. A tensão era tanta que o relacionamento de Cameron com o estúdio e com a equipe ficou extremamente turbulento. A imprensa alimentava diariamente manchetes sobre o atraso e o estouro do orçamento, prevendo que o filme seria o maior fracasso da história de Hollywood. O orçamento, inicialmente previsto em 110 milhões de dólares, inchou para mais de 200 milhões, tornando o filme mais caro já feito até então. O elenco e os cachês, apostas e descobertas. Enquanto a produção era um caos, a escolha do elenco foi um trabalho de precisão. Kate Winslet, que interpretou Rose, aos 21 anos, Winslet já era uma atriz aclamada por sentido e sensibilidade, mas não uma estrela global. Ela lutou pelo papel, enviando a Cameron uma rosa com um cartão que dizia "Sou a sua Rose". O cachê dela foi de aproximadamente 650 mil dólares. Leonardo DiCaprio, que interpretou Jack, era a estrela em ascensão de A Invenção de Gilbert Grape e Romeu e Julieta. Ele inicialmente relutou em fazer um blockbuster, mas foi convencido pela força do roteiro. Curiosamente, ele foi escalado não por um teste com Winslet, mas sim pela reação das funcionárias adolescentes no estúdio quando ele visitou o set. O cachê dele foi maior, em torno de 2,5 milhões de dólares. Billy Zane, que interpretou Caledon Hockley, recebeu 1,5 milhão de dólares para interpretar o vilão perfeito. Gloria Stewart, que interpretou a Rose idosa, sua indicação ao Oscar foi muito maior que o cachê, e seu trabalho foi essencial para a estrutura emocional do filme. Análise de cenas. O naufrágio e o fly cam. 2 cenas definem a grandiosidade técnica e emocional do filme. A primeira é a cena do naufrágio em si. Cameron usou uma combinação de modelos em miniaturas em escalas variadas e CGI pioneiro para criar a sequência. A quebra do navio ao meio foi um efeito prático monumental, filmado com um modelo de 45 metros que se partiu de verdade. O som dos ferros se retorcendo é uma mistura de estúdio que incluiu o som de um carro sendo esmagado num ferro velho. A segunda cena é a icônica na proa, com Jack e Rose abrindo os braços, o fly cam. Aquele movimento de câmera perfeito que circunda os amantes enquanto o sol se põe
Foi uma inovação técnica. A câmera foi presa a um guindaste robótico que se movia num trilho, criando a ilusão de um voo impossível. Tornou-se uma das imagens mais reproduzidas e parodiadas da história do cinema. O impacto e o legado. O iceberg cultural. Quando o Titanic foi lançado em 19 de dezembro de 1997, a Fox e a Paramount estavam preparadas para o pior. Em vez disso, testemunharam um milagre. O filme não foi um sucesso, foi um evento. O público ia ao cinema não uma, mas 2, 3 dezenas de vezes. A trilha sonora de James Horner com a música de fundo My Heart Will Go On, na voz de Celine Dion, tornou-se um hino global. O filme dominou as bilheterias por 15 semanas consecutivas. Seu orçamento colossal de 200 milhões de dólares foi eclipsado por uma bilheteria mundial histórica de 2,2 bilhões de dólares, tornando o filme de maior bilheteria de todos os tempos, um título que ele manteve por 12 anos. Na noite do Oscar de 1998, Titanic estava ancorado na glória. O filme recebeu 14 indicações e saiu vitorioso em 11 categorias, incluindo os prêmios mais cobiçados, melhor filme e melhor diretor para James Cameron. Sua famosa declaração do palco, "I'm the king of the world", era mais do que uma citação. Era a constatação de um feito histórico. Mais que um filme, uma jornada emocional. O legado de Titanic vai muito além de números e estatuetas. Ele reafirmou o poder do cinema grandioso e emocional em uma era que começava a se voltar para o cinismo. Ele lançou DiCaprio e Winslet para o estrelato absoluto e os solidificou como os atores de sua geração. Mas no final, o sucesso de Titanic não está em seus efeitos especiais revolucionários ou em seu orçamento recorde. Está na sua capacidade de, geração após geração, fazer o público se apaixonar por Jack e Rose, torcer por seu amor impossível e chorar com sua despedida. É a prova de que uma história bem contada, com personagens genuínos no centro de um espetáculo visual, é uma combinação imbatível. Titanic não é um filme sobre um navio que afunda. É um filme sobre a vida, o amor e a perda, encapsulados em uma tragédia que ecoa há mais de um século. E graças a Cameron, essa lenda não está presa no fundo do mar. Ela continua navegando, poderosa e eternamente na tela grande e em nossos corações.